boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de setembro. Em colóquio internacional sobre justiça climática e democracia no Supremo, o presidente da Corte, ministra Rosa Weber, defende o engajamento da sociedade nas decisões sobre questões climáticas. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF vai começar a julgar as primeiras 4 ações penais de réus dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes homologa acordo de colaboração premiada de ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E ainda, projeto Diálogos com o Supremo recebe Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. O Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar na próxima quarta-feira 4 ações penais de réus envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O repórter Pablo Lemos tem as informações. Estão em pauta ações penais abertas contra os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Mateus Lima de Carvalho Lázaro. Todos respondem por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão colegiada no plenário virtual do Supremo. Foram feitas audiências de instrução dos processos com coleta de depoimentos de testemunhas de defesa, acusação e interrogatório dos réus. Serão 4 sessões, uma extraordinária na quarta-feira às 9h30 da manhã e outra, como de costume, às 2 da tarde. Os mesmos horários se repetem na quinta-feira. Ao todo, serão analisados no plenário 232 ações penais contra réus acusados dos crimes mais graves cometidos no 8 de janeiro. E a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao STF, nesta segunda-feira, manifestações de aditamento de 31 ações penais contra acusados de incitar os atos de 8 de janeiro. O pedido para que essas pessoas passem a responder também como executores dos atos de vandalismo tem como fundamento provas técnicas de que os denunciados estiveram nas sedes dos 3 poderes no dia da invasão. Os documentos foram elaborados após o recebimento e análise de laudos da Polícia Federal a partir do exame e da comparação das informações pessoais dos detidos em frente ao quartel-general do Exército no dia seguinte aos atos, com os dados genéticos obtidos de materiais recolhidos nos locais das invasões. Uma vez aceitos os aditamentos, os réus perdem o direito a fazer acordo de não persecução penal e podem ser condenados por 5 crimes cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de reclusão. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, deve se apresentar à Justiça após ter sido solto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro também homologou acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As informações com Evne Araújo. Ao conceder a liberdade provisória, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares a serem cumpridas, sob pena de suspensão do benefício. De acordo com a decisão, Mauro Cid deve usar tornozeleira eletrônica. O passaporte foi cancelado e, assim, ele não pode sair do país. O porte de armas foi suspenso e Cid está proibido de ter contato com qualquer investigado no caso. O tenente-coronel deve ainda se apresentar semanalmente à vara de execução penal em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento dele do exercício das funções de oficial no Exército. Na decisão, o ministro justificou que o atual momento do processo, com o encerramento de diligências pela Polícia Federal, 3 depoimentos do investigado e a impossibilidade de se comunicar com os demais envolvidos, apontam a falta de necessidade de manter a prisão preventiva. Segundo Moraes, não existem mais hipóteses previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal. O acordo de colaboração premiada faz parte do inquérito das milícias digitais e desdobramentos relacionados a essa investigação no STF. A Polícia Federal apura a existência de uma organização criminosa de ataques contra a democracia e o sistema eleitoral. Mauro Cid também é suspeito de tentar trazer de maneira ilegal para o Brasil joias recebidas por Bolsonaro e de tentar vender ilegalmente presentes dados ao governo em viagens oficiais.
O Supremo Tribunal Federal promove até amanhã o Colóquio Internacional sobre Justiça Climática e Democracia. O evento conta com a participação de ministros do STF, juristas, autoridades e especialistas e discute o papel do judiciário nas políticas ambientais. Amanda Mustafa traz as informações. O objetivo é oferecer um espaço de debate sobre como a justiça climática se relaciona com diversos temas, como direitos humanos, democracia, minorias e responsabilidade intergeracional. Na cerimônia de abertura, a ministra Rosa Weber destacou o papel do judiciário nas ações que tentam amenizar as mudanças climáticas no Brasil e no mundo, acompanhada de ministros da Corte, integrantes do Executivo, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a dos povos indígenas, Sônia Guajajara. À tarde, coube ao ministro aposentado Carlos Veloso coordenar a mesa. A justiça climática, o aquecimento como uma questão, é mais uma questão que foi dito, aliás, pela manhã, uma questão ética e política, em vez de uma questão de natureza simplesmente ambiental. O Sul sofreu graves problemas com a crise ambiental recentemente, nesses dias. De modo que é muito importante este simpósio, este colóquio. Vamos dar início à justiça, de certo modo, praticando o ativismo bom. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e atual co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, destacou a urgência de ações para frear as mudanças climáticas no planeta. Todas as condições políticas e geopolíticas de que nós negociamos esses acordos todos no mundo não existem mais. E nós estamos falando em cerca de 10 a 15 anos. A primeira questão importante de observar é que nós estamos discutindo um assunto que afeta a humanidade, afeta o planeta, afeta como nós vamos viver, como nós vamos nos desenvolver, e todos os cenários políticos e os cenários científicos sobre isso são disruptivos. O diretor e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena Vieira, ressaltou a importância da justiça climática neste momento, em que o Supremo Tribunal Federal julga o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No momento onde o Supremo tem a responsabilidade de julgar, salvo melhor juízo, a ação de justiça climática mais importante do nosso tempo, que é a ação do marco temporal. Ela é uma ação relevantíssima pelos direitos indígenas que estão em jogo, mas ela também é uma ação relevantíssima, sobretudo pelo potencial que a Amazônia tem, e só ela tem, de fazer a transição climática, a transição energética que nos permita uma transição climática no mundo. A diretora da Divisão de Direito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Patrícia Cameri, falou sobre o envolvimento das comunidades afetadas pelas questões climáticas na busca por soluções. Nós devemos reconhecer que os povos indígenas e as comunidades locais têm uma relação única com práticas de conhecimento que são cruciais para poder combater a mudança climática e manter os ecossistemas. E uma das questões que nós temos em alguns países, por exemplo, na África, nós temos secas cíclicas durante o ano. Então, há formas nas quais nós temos cooperado com isso, com essas secas climáticas cíclicas que nós temos. Talvez a comunidade global pode ajudar a encontrar essa maneira como as comunidades locais podem melhorar isso, porque isso é uma forma de viver. Já a ministra Carmen Lúcia falou da responsabilidade de todos com o meio ambiente. A tentativa ou a busca, ou talvez a ilusão ou delírio de achar que pode submeter tudo e todos ao seu poder, como o ser humano tem feito reiteradamente com a natureza, agredindo permanentemente, o que nós estamos vendo é exatamente receber de volta aquilo que foi a agressão feita
à natureza. O evento segue até esta terça-feira. Na pauta, novos temas que envolvem a justiça climática, como responsabilidade intergeracional, sistema de justiça e ordem econômica. Os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e os ministros aposentados Aires Brito e Ellen Grace participam dos painéis ao lado de autoridades, juristas e especialistas. A presidente do STF, Rosa Weber, fará o encerramento do evento no fim da tarde. Menor agride mulher e os pais dele é que vão responder judicialmente. Assunto para o próximo bloco. Até já. No interior do Rio Grande do Sul, os pais de um menor vão responder pelo crime do filho que agrediu uma mulher após ela recusar uma cantada do rapaz. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta um aumento dos casos de assédio sexual e revela que 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio no último ano. A reportagem é de Pablo Lemos. As abordagens são insistentes e o que as mulheres enfrentam em meio à multidão passa dos limites. O assédio em festas muitas vezes começa com olhares e pedidos constrangedores, comentários de cunho sexual e até contato físico sem permissão. Cara, se você vem atrás de mim de novo, eu vou chamar o segurança. Assédio é o que mais acontece nas festas. Já fui muito assediada, mas aí eu ignorava, né, Sérgio? Acho que tem que ser uma lei severa, porque são um tipo de atitude que não dá para acontecer, né? Muito ruim, desagradável, sinto nojo, fico repensando nisso, fico com medo de acabar esbarrando com outra pessoa, um homem, e acabar acontecendo a mesma coisa. De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada este ano, mais de 46% das mulheres no país sofreram assédio sexual em 2022, um crescimento de quase 9 pontos percentuais em relação a 2021, quando a prevalência desse tipo de crime foi de quase 38%. A estimativa é de que 30 milhões de mulheres tenham sofrido algum tipo de assédio. Os dados ainda apontam que as abordagens agressivas em festas ultrapassaram 11% no mesmo ano. E quando dizem não em situações como essas, muitas vezes as mulheres sofrem xingamentos e até agressões. Um exemplo é o que ocorreu em São Sebastião do Caí, interior do Rio Grande do Sul. Uma mulher foi agredida com um soco no rosto após recusar uma cantada durante um festival de música. O autor era um menor, mas quem vai responder pelo crime são os pais dele. A vítima recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra os pais do menor e pediu indenização por danos materiais e morais. Disse que precisou arcar com medicações e consultas médicas em decorrência da lesão. Em defesa, o rapaz disse que apenas revidou por ter sido agredido primeiro. Ao julgar o recurso do caso ocorrido em 2009, o relator, desembargador Jorge Alberto Pestana, verificou que o menor agiu de forma desproporcional e excessiva e afastou a possibilidade de legítima defesa. Verificou também que foram comprovados os gastos médicos da mulher após a agressão. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça gaúcho condenou os pais do menor a indenizar a vítima em mais de R$4 mil por danos morais e materiais. O Código Civil determina que os pais são responsáveis pelos atos dos seus filhos menores. Então, no caso, o que acontece? O menor ele precisa, ser processado para que se determine a indenização, mas junto do menor também são processados os pais dele, que são as pessoas responsáveis. Ao final, se o juiz entender que houve um dano a ser indenizado, ele condena tanto o menor quanto os pais a responder por esse dano solidariamente. O Ministério Público Federal deu início ao programa Guardião da Infância para resguardar direitos de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais em Santarém, no Pará. Repórter Érica Pichelli. O objetivo do projeto Guardiões da Infância, iniciado pelo Ministério Público Federal em Santarém, no Pará, é proteger crianças e adolescentes contra a pedofilia e pornografia espalhadas pela internet. O projeto começou com o MPF pedindo dados para órgãos municipais e estaduais sobre esse tipo de crime e também sobre o acolhimento das vítimas. O Ministério Público Federal atuará em várias frentes.
será feito um diagnóstico da situação para que nós possamos saber de maneira pormenorizada como é a rede de atendimento, como é a capacitação desses profissionais. Também serão feitas parcerias institucionais para aprimorar essa atividade estatal. E depois nós trataremos de temas específicos para a criação de uma rede de proteção que possibilite o enfrentamento desse problema tão grave e que nós consigamos colocar a salvo as nossas crianças e os nossos adolescentes. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou jurisprudência e declarou ilícitos relatórios do COAF requisitados diretamente pela polícia. Repórter Rafael Porfírio. Produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, os relatórios foram usados pela polícia ao fundamentar o pedido de autorização judicial para uma diligência de busca e apreensão contra a empresária, dona da fabricante de bebidas Serpasa, sediada em Belém. O recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que denegou o habeas corpus da empresária. Para a Corte Estadual, é constitucional o pedido da autoridade policial para o compartilhamento de informações do COAF, desde que feito por meio de comunicação formal, o que teria ocorrido no caso. No STJ, o recurso em habeas corpus foi provido pela sexta turma. Assim, foram declarados ilícitos 2 relatórios de inteligência financeira juntados ao inquérito que investiga a suposta prática de lavagem de dinheiro. Com base em precedentes do próprio STJ e do Supremo Tribunal Federal, a sexta turma estabeleceu que a autoridade policial não pode solicitar relatórios de inteligência financeira diretamente ao COAF, sem autorização da Justiça. Segundo o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, esse entendimento não se confunde com a posição adotada em repercussão geral pelo STF, que considerou lícito o compartilhamento de informações por parte da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, o COAF, e da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, mas em outras circunstâncias. O prazo para ajuizar pedido de indenização contra tabelião por danos materiais decorrentes de procuração nula lavrada por ele começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença. Quem explica a decisão da terceira turma do STJ é a repórter Liamara Mendes. De acordo com o processo, a empresa autora da ação indenizatória negociou a compra de um imóvel com uma pessoa que possuía procuração supostamente passada pela proprietária. Após o fechamento do negócio, a antiga dona do imóvel ajuizou a ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro, além de uma ação de reintegração de posse. A ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro foi julgada procedente e transitou em julgado em 2017. Em 2019, a empresa compradora do imóvel acionou o tabelião de forma judicial, pedindo indenização pelos prejuízos sofridos por conta da lavratura de procuração pública com base em identidade falsa. Em primeira e segunda instâncias, foi reconhecida a legitimidade passiva do tabelião e afastada a prescrição. Em recurso especial no STJ, o tabelião alegou que o prazo de prescrição da reparação civil deveria ser contado da data da lavratura da procuração, conforme a lei que dispõe sobre serviços notariais e de registro. A relatora na terceira turma, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que o ato notarial e de registro tem presunção legal de veracidade e que, no caso analisado, o efetivo prejuízo só se configurou com o trânsito em julgado da sentença. Isso porque foi reconhecida a nulidade documental que resultou na reintegração da antiga proprietária na posse do imóvel. Dessa forma, o colegiado negou o recurso. A decisão foi unânime. Uma indígena de 105 anos tirou o título eleitoral pela primeira vez no Paraná. É a dona Avelina, da etnia Caigangue. A inscrição foi feita na 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, no município de Nova Laranjeiras. Dona Avelina nasceu em 20 de outubro de 1917. Ela mora na reserva Rio das Cobras e não fala português, mas foi acompanhada no cartório pela nora e por um intérprete da FUNAI. No momento de tirar o título eleitoral, ela ainda fez o cadastramento biométrico com a coleta das digitais. O Tribunal Superior Eleitoral incentiva a participação da população indígena e de pessoas idosas nas eleições por meio de campanhas e ações em comunidades. Nas eleições do ano passado, 14.800.000 pessoas com mais de 70 anos estavam aptas a votar.
No próximo bloco, a gente fala sobre a palestra que o Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, acabou de fazer no Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. Terminou há pouco a palestra com o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, no Supremo Tribunal Federal. O economista foi o convidado do projeto Diálogos com o Supremo. Repórter Marta Ferreira. O encontro foi aberto ao público e transmitido ao vivo com tradução simultânea pelo canal do STF no YouTube. O projeto Diálogos com o Supremo busca o debate sobre temas relevantes e atuais em formato de palestras e exposições. A iniciativa é da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o vice-presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, participaram da abertura. Joseph Stiglitz é norte-americano e foi professor de algumas das universidades mais renomadas do mundo. Também já foi economista-chefe do Banco Mundial. Em março deste ano, Stiglitz esteve no Brasil para participar de um seminário na sede do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, no Rio de Janeiro. Vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz apresentou a palestra Desafios para o Crescimento Econômico com Estabilidade e Inclusão Social. Agora vamos falar sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia inaugurou uma unidade do saque trabalhista no município de Camaçari. O objetivo é trazer serviços relacionados ao mundo do trabalho e garantir a cidadania, como mostra Carolina Vasco. Trazer serviços relacionados ao mundo do trabalho e garantir a cidadania. Com este objetivo, a Justiça do Trabalho na Bahia inaugurou o saque trabalhista no Fórum Baraquísio Lisboa, em Camaçari. A gente vai ter aqui em Camaçari um grande polo de indústrias, de empresas terceirizadas, a possibilidade também de um reclamante que tem uma ação trabalhista no Fórum de Camaçari ter acesso aqui mesmo no fórum à Superintendência Regional do Trabalho para cuidar de questões relacionadas à carteira de trabalho, seguro-desemprego, RAIS, CAGED e também da Secretaria Estadual do Trabalho, para efeito de também conceder esse trabalhador que normalmente é desempregado uma esperança de reinserção no mercado de trabalho. O serviço de atendimento ao cidadão voltado para o mundo do trabalho foi lançado em junho de 2022 como um projeto piloto. Em agosto, foi inaugurado oficialmente. De lá para cá, já foram realizados mais de 4.000 atendimentos. O Cine Bahia, Serviço Estadual de Intermediação de Mão de Obra, foi o primeiro atendimento a ser disponibilizado no Saque Trabalhista de Salvador. A coordenadora de intermediação do órgão, Cadine Santos, fala dos resultados. A gente tem tido mais sucesso daquelas pessoas que saem dentro do ambiente de trabalho e vai ingressar logo imediatamente para uma outra oportunidade. Então, o número de colocados tem sido positivo neste sentido, porque a gente acaba tendo uma migração meio que direta daquele trabalhador que saiu de um processo de causa trabalhista para o mercado de trabalho. Mas, para além disso, também é importante porque a gente expande para outros espaços. Outro importante parceiro neste projeto é a Superintendência Regional do Trabalho. Em especial, Camaçari é uma cidade onde ferve o trabalho. É uma cidade voltada para o trabalho. Da mesma maneira que quando tem o desemprego, é a primeira cidade, uma das primeiras a ser atingida. Mas esse trabalho e essa parceria tem dado resultados positivos, um atendimento relevante e é a Justiça do Trabalho indo além do julgamento para praticar a cidadania. Era muito útil para a sociedade camaciriense, que é um serviço de fato essencial para o jurisdicionado que aqui recorre na busca dos seus direitos e também ao empregador em questões de dúvidas, esclarecimentos, enfim. A inauguração de outra unidade do saque trabalhista já está marcada. Nós inauguraremos em outubro também um saque idêntico a este, na cidade de Alagoinhas, também com a Superintendência Regional do Trabalho e a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, sem prejuízo de que a gente depois possa avançar, inclusive com os demais parceiros tão importantes quanto Senai, Senac, Ministério Público do Trabalho e INSS, em outras cidades em que a estrutura dos fóruns permita. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Bom início de semana para você. Até amanhã.